Vamos falar com Deus? Feche os seus olhos, por gentileza. Isso, feche os seus olhos e abra o coração para Jesus. Isso, vai falando com Deus, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui num domingo de comunhão, num domingo porque nós queremos crescer na fé, no amor, na palavra do Senhor. Queremos engrandecer o nome dEle, que é grande, é poderoso e é maravilhoso. Jesus, pedimos, Pai, que a Tua presença venha fluir no nosso meio, Espírito Santo. Precisamos, ó Pai, de Ti. Necessitamos, meu Deus, da Tua presença. E aqui estamos, Jesus, neste domingo, entregando, ó Pai, as primícias ao Senhor, entregando, Pai, os primeiros minutos dos nossos dias a Ti, ó Pai. E pedimos, vem, Jesus. Precisamos, ó Deus, do Teu fluir no nosso meio. Precisamos, ó Pai, da Tua presença, da Tua unção. Sabemos, meu Pai, que aquele que é de Deus e tem a unção do Senhor, Ele faz a diferença. Oh, meu irmão, minha irmã, você vai fazer diferença. Mas abra o coração para que o Espírito Santo Ele possa trabalhar no seu coração nessa hora. Isso, abra o coração. Jesus um dia falou: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, meu irmão, eu vou entrar, vou ceiar e você vai ceiar comigo. E a partir daí, meu irmão, minha irmã, é só bênção. A partir daí, meu irmão, minha irmã, a sua vida ela vai mudar, é só vitória. Isso, é só vitória, meu irmão. Se Jesus ele entrar na sua vida, é só vitória, é só bênção, é milagre atrás de milagre. Então abra o coração. Isso, dê liberdade ao Espírito Santo. Vem, Jesus, vem, vem, vem. Vem, presença santa. Vem, 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 presença maravilhosa. Precisamos de Ti, ó Pai. Precisamos de Ti, ó Pai. Que o Senhor cresça, Pai. Que o Senhor cresça, Jesus, no nosso meio. E que nós venhamos, Jesus, diminuir. Porque o Senhor é grande. Diga: o Senhor é grande. Aleluia. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Diga: alegria, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória. Diga aí que nos ajuda, cante, igreja. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Diga: queremos o Teu nome. Queremos o Teu nome engrandecer. Diga aí: agradecer-te. E agradecer-te o dobro em nossas vidas. Confiamos em Teu ir. Diga: pois só Tu és o Deus. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E certo, levante as suas mãos bem no alto e declare, meu irmão: queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te o dobro em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor. Pois só Tu és, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria, alegria, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele te ajuda, meu irmão, e que nos ajuda contra o inimigo.
Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos e agradecer-te, ó Pai, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu pois só tu és, Jesus, o Deus eterno. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o... Isso, diga para ele, diga para Jesus, diga. E agradecer-te, ó Pai, e por tua obra. Diga, confiamos, Jesus, confiamos em teu sim, ó Pai, pois só tu és, Jesus, pois só tu és sobre toda a terra e céu. Isso, só a igreja como lindo coral. Queremos o... Deixa Jesus ouvir a sua voz, meu irmão, minha irmã, e agradecer-te e por tua obra. Diga, confiamos em... Diga, pois só tu és o Deus eterno, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre todo. Pois só tu és o Deus eterno sobre. Pois só tu és, Jesus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, aleluia. Pois só tu és, Jesus, o Deus eterno. Só tu és, ó Deus, o Pai Todo-Poderoso. Ah, Jesus maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz. Precisamos de ti, ó Pai. Olha, Jesus, para a tua igreja nessa manhã. Olha, Jesus, para os teus filhos, para as tuas filhas que estão, meu Deus, aqui engrandecendo o teu nome. Estão, meu Deus, declarando que acreditam, ó Pai, no impossível. Isso, meu irmão, fala com Deus, fala com Deus. Não perca agora esse momento, é a visitação do Espírito Santo. Ele quer te visitar, Ele quer te encher. A Bíblia diz, abra bem a tua boca e eu te encherei. Ele é grande, Ele é poderoso. Ah, Jesus, o Senhor pode tudo, ó Pai. O Senhor pode tudo passar, mas a tua palavra, Jesus, ela jamais nos deixará. O Senhor jamais, ó Pai, nos abandonará. E nós te adoramos por isso, ó Pai. Agradecemos por isso, porque o Senhor é grande. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso. Levante as tuas mãos, meu irmão, minha irmã. E como um lindo coral, para terminarmos na alegria, na presença do Senhor, você vai engrandecer o nome dEle como nunca antes. Queremos o teu nome. Isso, meu irmão, é para Jesus, é para Jesus, é para Jesus. Diga isso. E por tua obra em nossas vidas, confiamos em. Diga a Ele, pois só, Jesus, tu és o Deus eterno. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda e céu. Pois só tu és, Jesus, pois só tu és
és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Levante as suas mãos para os céus e diga: Senhor Jesus. Diga com mais fé, meu irmão. Diga: Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela Tua presença na minha vida. E vamos aplaudir bem forte o nosso Deus. Isso, bem forte. Diga glória a Deus. E agora chega aquele momento especial onde você abre ainda mais o seu coração para receber aquilo que Deus ele tem para te entregar nessa manhã. Amém? Quem veio ouvir a voz de Deus aqui nessa manhã? Desculpa. Já estou pensando na noite já estou para frente. Diga amém. Estou adiantado. Amém? Mas eu creio que você veio aqui para ouvir a voz de Deus. Amém? Feche os seus olhos, por gentileza, com a mão na região do seu coração. Peça para Deus falar o teu coração nessa manhã. Diga para Deus: Jesus, eu vim aqui hoje para ouvir a Tua voz, ó Pai. Fala para Deus que você veio aqui hoje para conhecer Ele, meu irmão. Fala para Deus que você veio aqui hoje para ter comunhão, para ter intimidade com o Senhor. Ah, meu irmão, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Jeová Rafá, o Jeová Jireh, o Deus provedor. E Ele vai prover, meu irmão, na sua vida, na sua casa. Mas Ele quer ouvir a sua voz dizendo que você precisa dEle. Fala para Deus: Pai, eu preciso de Ti. E nessa manhã, Jesus, eu vim aqui te conhecer. Eu vim aqui, Jesus, aprender da Tua palavra, como ela diz: conheceis ao Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor. Nós queremos te conhecer. Nós queremos, Jesus, beber das Tuas águas, como aquela mulher, Jesus, que um dia, Pai, bebeu das Tuas águas e nunca mais, Jesus, ela teve sede, porque as águas do Senhor saciaram a vida dela. Oh, meu irmão, uma vez que você bebe das águas, uma vez que você desfruta da presença do Senhor, nunca mais, meu irmão, você procura em outro lugar. Nunca mais você tem sede. Nunca mais você vai buscar em outras fontes, não, porque você já tem uma fonte que é Jesus. Diga: minha fonte é Jesus. Diga: minha fonte é Jesus. A minha fonte é o Espírito Santo. Pai, nós te adoramos. Preparamos, ó Pai, o nosso coração para te receber. Talvez você chegou aqui hoje tão aflito, meu irmão, tão angustiado, tão triste. Mas hoje o Senhor Jesus, Ele vai te trazer alegria. Hoje o Espírito Santo, Ele vai te devolver, meu irmão, aquela alegria que você tinha. Como essa canção, ela diz: eu posso até estar aflito, oh, mas eu nunca vi. Jesus, Ele nunca desampara. Jesus, Ele nunca desampara os seus filhos. Ele não abandona. Creia, meu irmão, Jesus, Ele não te abandonou. Jesus, Ele não te abandonou. Ele está te preparando para o melhor. Deus, Ele quer te entregar coisa grande nas tuas mãos. Diga: eu recebo, ó Pai. Diga: eu recebo, ó Pai. Nós te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus, Deus de milagres. Oh, te bendizemos, ó Deus. O Senhor é poderoso. Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha. Creia. Oh! Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e a minha fé será recompensada, e o meu Deus não falha, não. Creia. Oh! Eu não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o socorro, se Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, creia, cante.
Eu não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Quando azeite e a farinha falta, quando as minhas forças se esgotar, creia, creia. Deus proverá. Deus proverá. Mesmo falho me faz enxergar. Mesmo falho, oh, sobre as águas, creia, creia. Sobre as águas, Deus proverá. Deus proverá. Quando azeite e a farinha falta, quando as minhas forças se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho ele me faz andar. Deus proverá. Cante comigo, declare: eu não vivo pela vista. Creia. Eu não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Creia nisso. Oh, eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Eu posso até estar ferido, mas nunca você. Eu posso ser para ser. Creia, creia. Mas o amanhã virá e a minha recompensada, porque meu Deus não falha. Rasgue os céus agora com sua voz. Declare: eu não vivo pela vista. Creia. Eu não vivo pela vista, não. Eu vivo pela Declare: fé. Deus proverá, meu irmão. Deus proverá. Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Olhe para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Vamos levantar as mãos com alegria no coração e diga comigo: Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar. Esta é a tua casa, casa de oração, e eu me apresento com o coração aberto para receber a boa palavra e tomar posse da minha bênção. Nenhum mal vai permanecer na minha vida e na minha casa. Em nome de Jesus, eu repreendo todo o mal e eu digo: o mal, fora, sai, vai embora, em nome de Jesus. Diga: eu creio no poder de Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem bonito. Aplauda o Senhor Jesus com alegria. Diga glória a Deus, gente. Sejam bem-vindos na casa do Senhor, amém? Vamos sentar um pouquinho, nós vamos receber a palavra. Deus vai falar ao nosso coração e tudo o que a gente precisa é ouvir a voz dele. Quando Deus fala, ele fez a parte dele. E aí ele espera que tomemos posse da bênção e tomemos a decisão no caminho que a gente vai andar. Estive meditando há pouco sobre o livre-arbítrio. É algo que a gente fala pouco, mas
é uma realidade. O livre-arbítrio quer dizer que o teu futuro não é Deus que decide. O livre-arbítrio significa que você decide o teu futuro, aonde você vai passar a eternidade, o que você vai colher, como será a tua vida amanhã. O nosso Deus, ele fez proposta, ele diz, olha, eu te proponho 2 caminhos. Existem 2 caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte, o caminho da bênção e o caminho da maldição. E o que Deus fala? Escolhe o caminho da bênção, para que viva você e toda a sua família. Então, a decisão é tua, não é Deus que decide se você vai para o céu ou se você vai para o inferno, se você vai ser uma pessoa bem-sucedida ou uma pessoa mal-sucedida na vida. Quem decide somos nós. As nossas escolhas é que vai determinar o nosso futuro. E eu espero que você escolha o caminho certo. O caminho certo não é o caminho mais fácil. O caminho certo geralmente é o caminho mais difícil, porque Jesus falou que a porta é estreita e o caminho é o quê? É apertado, mas o final desse caminho é a vida eterna, é a salvação. E a porta larga, que é o caminho mais fácil, o final dessa estrada é a perdição, e Deus não quer que ninguém se perca. A Bíblia diz que Deus quer que todo homem seja salvo e venha ao conhecimento da verdade. É a verdade que a gente está pregando aqui agora. A verdade que o mundo também está conhecendo. Apesar que muitos, ou seja, ouve e de repente não quer aceitar, né? Mas a verdade está sendo dita. E quem aceitar, quem crer, verá a glória de quem? Verá a glória de Deus. E Deus vai abençoar. Jesus não está insistindo com ninguém. Ele diz, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei o quê? Cearei com ele e ele ceará comigo. É bom ter Jesus no coração. Diga amém, irmãos. É bom você ter Jesus com você. Ele te guarda, ele te dá força, ele te protege. Na verdade, Jesus foi um grande líder, o maior líder que o mundo já conheceu, né? E está conhecendo. Tem gente que ainda não conhece Jesus, mas vai conhecer. Só que esse grande líder que é Jesus, ele não, esse poder que Jesus tinha, que a gente lê na Bíblia, que ele curava enfermo, expulsava demônio e tal, esse poder não ficou para ele, não. Esse poder ele distribuiu. Ele deu esse poder para a igreja, na verdade, para todo aquele que crê. Quando você crê, você pode fazer as mesmas obras que ele fez e obras ainda maiores. Quer dizer que Jesus, ele distribuiu esse poder. E a igreja tem esse poder hoje. Por isso que todo mundo pode desfrutar da saúde, da prosperidade, porque o demônio, pessoal, ele tenta atrapalhar tudo. Só que quando você tem o poder de Deus e repreende o demônio tem que sair. Jesus falou, em meu nome expulsarão quem? Demônio. Então o demônio não pode ser problema para nós. Ele quer se apresentar como um problema, mas aí você taca fogo nele. Você expulsa ele, manda embora, você sai daqui, diabo. Você não vai tocar nisso aqui e tal. Eu te repreendo em nome de Jesus. Então o diabo não pode ser problema, ele nunca foi problema para Jesus. Aonde tinha um demônio, Jesus chegava, expulsava o demônio, sai daqui e tal, e o milagre acontecia. Agora tem tanta gente enrolada com o demônio, irmão, tanta gente sofrendo, porque ela não usa o poder de Deus, não expulsa aquele mal, e a vida dela fica toda enrolada. Não pode, tá? Nossa vida tem que ser uma bênção, que Jesus falou, eu vim trazer vida e vida com abundância. Então, nós temos a obrigação de viver essa vida abundante. E ela começa no momento em que você ouve a palavra de Deus. Bom, eu vou abrir aqui para vocês a Bíblia, e a gente vai estudar aqui hoje algo muito bom no Salmo 113. Vamos lá para o Salmo 113. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações. Pode ser a nação mais poderosa, pode ser a nação, vou usar um termo aqui, mais fraca que existe, porque existem nações poderosas, forças armadas, armamento pesado e tal, e existem nações pequenas, nações fracas, mas a Bíblia diz que Deus está acima de todas as nações, né? E a sua glória sobre o céu. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas? Não existe. Teve um que quis ser igual a Deus, que foi o Lúcifer. E aí, você sabe o que aconteceu com ele. Deus derrubou ele. O próprio Deus derrubou Lúcifer. Porque o Lúcifer, que era um anjo que estava diante de Deus, deixou um orgulho entrar no coração dele. E ele diz, subirei até o mais alto e me assentarei na posição de Deus.
E aí Deus derrubou ele, irmãos. E toda a glória que tinha nele, ele perdeu. O orgulho precede a queda, e a pessoa perde tudo que tem, até o casamento, ministério, saúde, tudo. Assim como a humildade precede a honra, o orgulho precede a queda. Então, um que quis ser igual a Deus, caiu por terra. Ninguém é igual a Deus, ninguém. Todas as nações têm que se render e entender que Deus é soberano, está acima de tudo, de todos, e Ele tem o poder para nos abençoar. A gente vai ler aqui do pequeno, Ele faz grande. Aquele que está no pó, Deus levanta ele do pó e coloca ele como príncipe, que é uma história bonita que a gente vai ver aqui hoje, falando de Gideão, que foi um homem que provou a glória de Deus, porque ele não aceitou a derrota. Então, se existe um Deus grande e abençoador, eu vou buscar esse Deus, e Ele vai mudar a minha vida, e muda a vida de qualquer pessoa, porque Ele é rico para com todos, não faz acepção. Para Deus não importa a nossa cor. O que Deus está querendo é salvar a nossa alma e que provemos da glória dEle, pessoal. E isso é real para mim e para você e para todo mundo. Basta a pessoa entender que é assim e ela crê e Deus opera. Diga amém, irmãos. Como a misericórdia de Deus se renova cada manhã, hoje Deus já fez isso aqui, ó. Já deu uma espiadinha aqui nesse culto, já olhou para toda a terra. Diga amém, irmãos. A misericórdia dele se renova a cada manhã. Então, hoje, Deus já, pela palavra, né? Ele já se curvou para ver o que está acontecendo na minha vida, na tua vida, na cidade aqui, no Brasil, em tudo. Quem crê que é assim? Diga amém. A Bíblia diz que Ele é tão grande, mas Ele se curva para ver o que está no céu e na terra. Foi assim lá no Egito, quando o faraó escravizava o povo de Israel. A Bíblia diz que Deus viu a opressão do inimigo e ouviu o clamor dos filhos de Israel. Foi aí que Deus entrou em ação e Ele mesmo desceu, como veio depois com Cristo, para oferecer o sacrifício perfeito para sempre. Deus desceu naquela ocasião, usando Moisés como voz dele, para dar a bênção da liberdade para o povo de Israel. Não foi fácil, não foi fácil, porque Moisés só tinha a palavra no começo. Depois que os sinais foram acontecendo, Deus primeiro te dá a palavra, depois vem os sinais, né? E Deus falou para Moisés: Moisés, fala para o meu povo que eu vou tirar eles daqui e tem um plano bom para levar eles para a terra boa, que mana leite e mel. O Moisés só tinha a palavra, não tinha nada mais. Ele até diz: Deus, e se alguém perguntar quem me enviou, o que eu vou falar? Deus falou: o eu sou me enviou. Então, o eu sou aqui é o Deus Todo-Poderoso. Depois que os sinais começaram a acontecer, como diz a Bíblia, os sinais seguem aqueles que creem. Se você tem a palavra, vai acontecer sinal na tua vida. Se você crê na palavra, você vai orar e Deus vai se como diz lá em João 15:7, né? Jesus fala: se você estiver em mim e a minha palavra estiver em você, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aqui está o segredo. Você está nele e a palavra dele está em você. Nesta comunhão não vai haver limite. Vai acontecer coisa poderosa. Olha o que está escrito ali, ó. João 15:7, né? Coloca no começo lá. Se vós estiverdes em mim, não pode estar longe dele, tem que estar em Jesus, né? E as minhas palavras estiverem em vós. Deus deu a palavra para Moisés, Deus dá a palavra para nós. Aí Jesus falou: pedireis tudo o que quiserdes e vos será o quê, meus irmãos? A gente tem que crer mais nessa palavra. Você está nele, ele está em você, você pode orar e vai ser feito, não do teu jeito, não no teu tempo, mas do jeito dele, no tempo de Deus. Mas é uma garantia. Se você estiver nele, ele estiver em você, tu pode orar que ele vai te abençoar. Diga glória a Deus. O demônio tenta enganar a gente, né? Ih, você orou, não aconteceu nada, viu? Não, eu vivo pela fé. Eu já determinei, diabo, tu é mentiroso, está amarrado em nome de Jesus de Nazaré. Aí que vem o seu combate espiritual, né, pessoal? Você pediu, você orou e agora você tem que crer no teu Deus. Você tem que crer que o justo juiz já decretou a tua vitória e no momento certo aquilo vai acontecer para a glória de Deus, né? Então o que aconteceu aqui? No versículo de número 6. Deus se curva para ver o que está no céu e na terra. Então ele vê, só que se alguém não clamar, não acontece nada, gente.
Por que Deus tirou os filhos de Israel daquela escravidão, daquela miséria? Porque Deus viu e ouviu o clamor daquele povo. Deus ouve o clamor da mãe, da esposa, do empresário. Deus ouve o clamor daquele irmãozinho da igreja. Não importa quem seja. Clama a mim e responder-te-ei. Aí chega a tua bênção porque você clamou, gente. Você clamou, você creu, tá? Então diz assim no 7. Que do pó levanta o pequeno. Vamos ler isso aqui com o pastor. Fala assim: do pó, Deus levanta quem? O pequeno. E a Bíblia diz que do monturo, ele ergue o olha para mim um pouquinho. Pequeno e necessitado. Esse muitas vezes é o meu estado e o teu estado. Esse é o estado do homem. Pequeno e necessitado da graça de quem? Da graça de Deus. Necessitado de um milagre, necessitado da cura, necessitado de uma bênção para o casamento, necessitado de mais coisas, porque a Bíblia diz que Deus supre a nossa necessidade, né? Coloque no teu coração: Deus, ele do pó levanta o pequeno e do monturo ele ergue o necessitado. No 8, para o fazer assentar, olha só, hein? Para o fazer assentar com quem, meus irmãos? Com os príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Olha aqui, pastor, um pouquinho. Agora eu vou entrar um pouco aqui na história de Gideão, que era pequeno, necessitado, paupérrimo. Era um rapaz que, humanamente falando, não tinha condições para ele ser quem ele foi. Gideão se tornou um juiz. Ele se sentou junto aos príncipes, se tornou um rapaz honrado e abençoado. Por quê? Porque Deus levantou ele. Por que Deus levantou ele? Porque ele creu na palavra do nosso Deus. Quando você crê na palavra de Deus, não importa como você esteja, a Bíblia diz que Deus levanta o necessitado, que Deus levanta aquele que está caído para fazer ele assentar no meio dos príncipes. A história de Gideão é muito bonita, pessoal. Ela está lá em Juízes, no capítulo 6. Vamos abrir um pouquinho lá? Juízes, capítulo 6, versículo de número... Eu vou pegar o 11, mas a gente vai ali para o 13 depois. Então, o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, fala comigo, para o salvar dos midianitas. Então Gideão estava lutando aqui para a salvação, né? É salvar o trigo, mas pode ser salvar o filho, salvar o casamento, salvar a empresa, salvar o ministério. Todo mundo está lutando para salvar alguma coisa, salvar a dignidade, salvar a honra da família. Todo mundo está lutando pela salvação, meu irmão, pela sobrevivência, pela cura, pela prosperidade, para ter vida e vida com abundância. Ninguém está lutando para morrer, todo mundo está lutando para vencer, para viver. Todo mundo está lutando para ter dignidade, para ser uma pessoa abençoada. Talvez alguém diga para você, não tem jeito. Não, para Deus não há nada. Eu vou lutar e eu vou viver. Lutarei, viverei, contarei as maravilhas do Senhor. O Gideão estava malhando o trigo no lagar. Na verdade, ele estava, tipo assim, meio que enganando o inimigo, né, irmãos? Deus dá sabedoria para a gente. Que ninguém malha trigo no lagar. Lagar é lugar de pisar uvas. Ninguém malha trigo no lagar, né? Mas o Gideão se fez de louco. E a loucura dele ali, né, enganou o inimigo. E ele conseguiu salvar o trigo dele. Então, quando você é usado por Deus, ninguém vai entender você, mas Deus está te dirigindo. E Deus vai abençoar. E olha o que diz aqui. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão lhe respondeu, presta atenção agora. Senhor meu, se o Senhor é conosco ou é comigo, por que tudo isso nos sobreveio, né? Essa miséria, enfim, tá lá, a resposta está no versículo 1, depois tu pode ler lá. O que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Olha para mim um pouquinho. Irmãos, o coração desse rapaz aqui estava meio confuso. E ao mesmo tempo o coração dele já tinha fé. Porque ele tinha ouvido das maravilhas de Deus.
ele disse: o que é feito das maravilhas que os nossos pais, né, nos contaram. A verdade chegou para ele, a palavra chegou até Gideão. O inimigo não quer que chegue, mas quando Deus está trabalhando, a verdade chega para rico, chega para pobre, a verdade chega para todas as pessoas, para todas as classes e camadas social. E Deus quer que isso aconteça. Ele quer que o pobre ouça a palavra, Ele quer que o rico ouça, porque o rico não será salvo pela riqueza. Todo mundo vai ser salvo pela graça, independente se tem muito ou se tem pouco. Então Deus quer que todo mundo tenha acesso. Quem sabe Gideão não teve acesso à escola, não teve acesso a essa educação que a gente luta para colocar os filhos, né? Para estudar, para se formar, para ser isso, para ser aquilo, mas ele teve acesso à palavra. Qualquer pessoa que tem acesso à palavra, não importa quem ela seja, se ela crê, Deus muda a vida dela completamente. Diga amém, irmãos. Claro que estudar é bom, uma pessoa que puder cursar um curso superior, fazer uma faculdade, é muito bom, tá? Mas não significa que a pessoa será bem-sucedida. Ela pode ter toda a sabedoria do mundo, se ela não tiver humildade para obedecer a palavra de Deus, ela acaba ficando leprosa, vai fracassar na vida, porque Jesus falou: sem mim nada podereis fazer. Diga amém, irmãos. Então agora você une as duas coisas, una aí a questão intelectual, a inteligência, o saber, a palavra de Deus. Não é para ninguém segurar essa pessoa, ninguém. E o Gideão não tinha muita coisa, mas agora ele tinha tudo, que é a palavra de quem, irmãos? E ele ficou indagando: Deus, o que é feito da tua palavra? Ela perdeu o poder? Não, Jesus falou: pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras permanecem para sempre. É isso que você tem que entender. Jesus Cristo, a palavra, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então a gente tem que se apegar com essa palavra. Espera aí, eu ouvi falar. Deus tirou nosso povo do Egito com mão forte, atravessaram o mar vermelho. Que Deus poderoso! E por que isso aqui? Aí ele começou a se revoltar contra a situação. Se revolte, meu amigo, se revolte, minha amiga, contra a miséria, contra a doença, contra a imoralidade, a promiscuidade, contra os vícios. Se revolte contra essas obras do mundo. Paulo, ele nos ensina isso em Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo, porque a pessoa que está sofrendo e se conforma, o diabo mata ela, destrói a vida dela, vai envergonhar a família. E o Gideão, de uma família desprovida, agora mudou a história, porque ele tomou posse da bênção, ele pegou a palavra, e é tudo isso que Deus espera que façamos, que peguemos a palavra dele, que creiamos na palavra, para que ele possa nos abençoar. Diga amém, meus irmãos. Então ele falou: Deus, aqui no 13, né? Mas Gideão lhe respondeu: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas? Olha para mim um pouquinho, irmão, toda ação requer uma reação. Deus deu o povo dele na mão dos midianitas porque o povo de Israel era rebelde. O povo de Deus não obedecia mais a palavra, ficava com medo dos amorreus, dos inimigos, se prostraram diante do inimigo e Deus não pôde fazer nada. Deus é poderoso, o inimigo não é, mas quando Deus não está agindo na vida de uma pessoa, o inimigo acaba vencendo ela. Vem miséria, vem crise, vem enfermidade que a medicina não encontra a solução. E o que o homem tem que fazer? Se voltar para Deus. O homem tem que voltar, se humilhar, obedecer a palavra, para que a vergonha seja tirada. E era isso que o Gideão estava buscando. Não, tem que mudar isso aqui. Se Deus é poderoso, vai acontecer milagres. E o que Deus falou para ele, meus irmãos? Aqui no versículo de número 14. Então o Senhor olhou para ele e disse assim: vai nesta tua força, nesta tua fé, nesta tua revolta contra essa situação, e livrarás Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Diga glória a Deus. Então Deus pegou Gideão,
estava enviando Gideão àquela missão agora, para derrotar os midianitas, e Deus falou para ele: vai na tua força, vai na tua força, vai na tua fé. Eu estou te enviando, eu vou te abençoar, eu vou te honrar. Irmãos, esse homem lutou. O Gideão, com 300, ele conseguiu vencer os inimigos. Sabe o que aconteceu com ele, irmãos? Da família mais pobre, ele se tornou o juiz. Deus levanta o necessitado, Deus muda a história de uma pessoa que vai na força dela, que vai na fé dela, que acredita que Deus é com ela. Aí vem toda uma questão de argumento do Gideão, que talvez você já argumentou também. Olha o que diz aqui. Ele diz: Senhor, Senhor meu, com que livrarei Israel? Isso aqui é o nosso problema, né, pessoal? Parece que a presença de Deus conosco não é o suficiente. Parece que a presença dele, o Espírito Santo de Deus, não é o suficiente. Parece que falta alguém, parece que está faltando alguma. Não, isso aí é cilada do demônio. O dia em que você se sentir completo com Deus, você vai vencer todas as batalhas. O dia que você falar: não, eu posso todas as coisas naquele que me... Você vai vencer todas as batalhas. Mas enquanto você ficar com esse pensamento: com o quê? Que jeito? Olha para mim, olha para a minha família. Quem manda a gente olhar para nós? Ninguém, irmão. Às vezes é o demônio que manda a gente olhar para nós. A Bíblia manda olhar para o Senhor. A Bíblia manda olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A Bíblia não manda você olhar para a sua capacidade, para o seu recurso, para a sua condição. A Bíblia diz que pela fé você vai vencer. Quando você olha para a palavra e crê: não, se Deus é por mim, quem será? Acabou. Todos digam amém, irmãos? Então a gente tem que parar de olhar para a nossa condição. Voltando um pouquinho, falando um pouquinho de história, né? Vamos olhar para Abraão, por exemplo. Abraão, Deus abençoou porque ele não olhou para o corpo dele, não olhou para o ventre da Sara. Ele não posso olhar. Eu tenho que olhar para a palavra, eu tenho que olhar para a promessa de quem? Promessa de Deus. A Bíblia diz: ele não olhou para o corpo dele e nem olhou para o amortecimento do ventre da mulher dele, irmãos. Ele olhou para a palavra. Quando a gente olha as circunstâncias, a gente é enganado. O inimigo engana a gente. Por isso que a Bíblia diz: o justo não vive pela vista, ele vive pela fé. Quem está entendendo, meus irmãos? Então é como você declarasse: Deus, eu não sei como, não sei o jeito que vai acontecer, mas eu creio que o Senhor vai me abençoar. O Senhor é comigo, a porta vai se abrir, o milagre vai acontecer. Ninguém sabe como, tá? Claro que a gente tem uma noção do jeito que Deus faz. Lendo Lucas capítulo 1, quando o anjo Gabriel deu uma bênção ali para a Virgem Maria, né? Que ele falou: olha, você vai ser mãe e tal. E a Maria falou: que jeito? O anjo falou: calma, Maria, o Espírito Santo vai te envolver e o milagre vai acontecer. Então ali a gente já tem uma noção que quando você tem comunhão com Deus, o Espírito Santo está agindo na tua vida, o impossível acontece. Mas tem que ter a presença dele, tem que ter o Espírito Santo. Não adianta você se arrebentar de trabalhar e não tirar tempo para vir para a igreja, para ler a Bíblia, para orar. Não pode ser assim. Tem muita gente que desviou porque a apostasia entrou, porque foi deixando as coisas de Deus de lado. E de repente o homem percebe, está desviado, pessoal. Aquele amor, aquele prazer de estar na casa de Deus não existe mais. É uma estratégia do inimigo, né? Então assim, trabalhando, viajando, fazendo tudo o que você tem que fazer, se você tem temor a Deus, você sempre vai colocar o reino em primeiro lugar. Isso é inegociável, tá? Não tem como negociar isso, porque seria um pecado deixar de vir à igreja. Seria um pecado deixar a nossa congregação? Não pode. E aí o homem vai indo e acaba se perdendo. Então você tem que ter temor, sabedoria. Você tem que estar na obediência. E aí ninguém sabe como. Deus coloca a mão e o milagre acontece. Diga glória a Deus, gente. A gente tem que tomar cuidado também com dependência, né, pessoal? Dependência, né? Deus falou: Gideão, vai na tua força, Gideão. Vai na tua força, né? Para Maria, o anjo falou: o Espírito Santo vai te ajudar. Diga amém, irmãos. Né? Sempre a gente tem que tomar cuidado com a questão da dependência, irmão. Aquele paralítico no tanque de Betesda. Você quer? Ah, eu quero, Senhor, mas ninguém me ajuda. Pega a tua cama, rapaz, vai para a tua casa. Não fica dependendo da ajuda de ninguém, não.
O meu socorro vem de quem, meus irmãos? Vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não fique dependendo de alguém. Você tem a solução, você tem a bênção de Deus na tua vida. É isso que Deus quer que você e eu venhamos entender. Então, o que aconteceu aqui? No versículo de número 15, o Gideão falou: Senhor, com que livrarei Israel? Ele diz: eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu. Lembra os salmos? Que Deus levanta o pequenininho, Deus dá a bênção para aquele que é pequeno e faz ele se assentar no meio dos príncipes. Diga a glória a Deus. E Gideão vivia assim. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás os inimigos como se fosse um só homem. Todos digam amém, irmãos? Olha para o pastor um pouquinho. Lá no passado, a presença de Deus, ela meio que visitava as pessoas. Deus não habitava no homem ainda, mas a presença de Deus tomava o homem sempre em uma ocasião especial. Numa batalha, por exemplo, nesse caso aqui, Deus falou: não, eu serei contigo. Entende? O Espírito de Deus não habitava no homem. O Espírito de Deus, a presença de Deus, passou a habitar no homem a partir do Pentecoste. Quando se cumpriu o dia de Pentecoste, e o Espírito Santo de Deus veio habitar no nosso coração. Então Deus é com você, Deus é comigo. Diga amém, irmãos. Você não tem que ter medo. Pastor, eu acho que eu estou sozinho. Não, você não está sozinho. A pessoa que está sozinha é aquela que blasfema contra o Espírito Santo, porque esse pecado não tem perdão. Aí ela vai estar sozinha, ela não vai conseguir vencer. Mas se você ora, vem à igreja, luta, crê na palavra, você está com Deus, Deus está com você. Então nunca pense que você está sozinho, você não está. O próprio Senhor Jesus falou em Mateus 28, que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Você não tem que ter medo. Você pode lutar contra qualquer problema, que a graça dele está com você. No nome de quem, meus irmãos? No nome de Jesus. Vamos voltar lá para o Salmo 113. Vamos voltar lá. Gideão, ele conseguiu a vitória, tá? Ele se tornou juiz de Israel. Deus mudou a vida, a família dele completamente, porque ele creu e lutou, né? Então o recado de Deus para ti não desista, tá? Você não pode desistir. Você não pode ser uma pessoa circunstancial. De repente vem uma luta, cadê você na igreja? Cadê você? Ou quem sabe você só está na igreja na hora da luta. Quem sabe você seja uma pessoa que só procura Deus na necessidade. Ou não. Quando está tudo bem, você vem para a igreja. Aí quando vem um problema, você reclama, não aparece mais. Você tem que tomar cuidado para não ser uma pessoa circunstancial. A gente tem que permanecer na casa do Senhor todos os dias da nossa vida. O momento é bom, louvado seja o nome O momento está difícil, vou buscar força em Deus, Ele vai me ajudar. Sempre é assim, gente. E quem disse que o cristão não passa por luta, né? Quem disse, né? Porque a Bíblia diz: no mundo tereis o quê? Aflições. Mas a palavra de Deus diz que todas as coisas, nós podemos todas porque Ele nos fortalece. Vamos ali então. Salmo 113, versículo de número 7 nós lemos, né? 8 também. Deus faz assentar com os príncipes o pequeno, né? O caído, o necessitado. E no versículo 9, leia comigo assim: que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre, mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Aqui Deus está dizendo que a mulher estéril, Ele cura. A mulher estéril aqui pode ser uma igreja estéril, pode ser uma empresa estéril, pode ser uma pessoa que nunca conseguiu se realizar, né? E como que esse milagre acontece? O milagre acontece em oração. Quando a gente espera a promessa e ora, o milagre acontece. Eu me lembrei de 4 mulheres aqui que eram estéreis e Deus abençoou: Sara, Rebeca, Ana e Isabel. São 4 mulheres que a Bíblia conta a história delas, que eram estéreis, e as 4 Deus curou. Sara,
Rebeca, que foi a nora dela, né? Aí vem a Ana, que era mulher de Eucana, e Isabel, que foi a esposa de Zacarias. Deus fez um milagre em todas elas, e olha que uma tinha 90 anos, e Deus curou, mostrando que para Deus não há nada o que, irmãos? Nada impossível. Rebeca, 20 anos, Isaac orou pela mulher dele. Que coisa linda, né, pessoal? Não pegou atalhos como pegou Sara e Abraão, né? Ou seja, Sara deu uma sugestão, o Abraão acabou saindo com Agar, não precisava fazer aquilo, né? Mas a Rebeca, o Isaac orou 20 anos e Deus deu a bênção. A Ana foi para o templo, como nós estamos aqui hoje, derramou a alma dela perante o Senhor, fez um voto com Deus e Deus abriu a madre. Isabel, Zacarias estava na fé no templo também, orando. O anjo de Deus disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará luz e vocês vão ter o filho lá. E ele, você acredita que ele ficou tão atônito, irmãos? Tão atônito que ele praticamente não acreditou? E o anjo fez ele ficar mudo. Ele não falou por causa da incredulidade. E é um homem que orava. Um homem que orava e orava e orava. E quando veio a notícia, irmão, meio que ele duvidou. E o anjo falou: porque você não crê, você vai ficar mudo, tá? E quando ele chegou em casa, ele não falava. Ele pegou uma tabuinha e falou: olha, escreveu ali, colocou até o nome, né? No caso, João Batista, né? Colocou até o nome ali. Você vê que coisa séria? A gente tem que tomar cuidado. Porque a gente está orando, Deus está respondendo, a gente tem que acreditar no milagre. Diga amém, irmãos. Outro fato que aconteceu semelhante a esse foi quando a igreja estava orando pela libertação de Pedro. Foi tão rápido que Deus mandou um anjo, tirou Pedro da prisão, e Pedro correu para a casa onde eles estavam orando, né? Podemos chamar de igreja, a casa de oração, e ninguém acreditou que era ele. Ninguém. Mas era ele, até achavam que era o espírito dele que estava ali na porta, né? Não, já aconteceu o milagre, né? Teve um caso aqui essa semana na igreja, de uma senhora, ela não estava vindo não, e agora ela voltou para a igreja, louvado seja o nome do Senhor. Ela voltou, né, depois de alguns meses. Aí ela veio numa sexta-feira, o filho dela estava procurando casa para alugar, né, e tal. Aí ela veio na sexta-feira, foi o dia que nós fomos para o monte fazer a oração, e ela colocou o nome do filho dela ali. E nós levamos, foi feita a oração e tal. No sábado, ele comprou uma casa. Você vê, ele estava procurando uma casa para alugar. No sábado, Deus abriu uma porta para ele, que ele conseguiu fazer a aquisição de um imóvel, comprou uma casa. E aí ela veio, vê agora, acho que foi na quarta-feira, o pastor, Deus respondeu muito rápido. Eu falei: assim mesmo, irmão, quando Deus está operando, o milagre acontece. Você vê, Deus deu muito mais. Ele estava procurando uma casa para alugar e ele conseguiu comprar uma casa. Louvado seja o nome do Senhor. Você vê, ela ficou meses fora da igreja, meses, né? Veio na sexta-feira, orou e tal. No sábado já veio uma bênção. E por que Deus faz isso, pastor? Pela bondade, a misericórdia dele. Todos digam amém, irmãos? Você crê que ele vai operar aqui hoje? Você crê? Ó, ele vai operar na sua saúde. Pastor, eu estou bem na saúde. Não, ele quer te abençoar ainda mais. Ele quer te dar mais saúde. Fale graças a Deus. Deus quer abençoar o teu casamento, quer abençoar teu trabalho, a tua firma, a tua empresa. Deus quer abençoar. Mas a gente tem que orar, se conectar em Deus, e aí o milagre acontece. Quem crê que ele vai fazer? Então diga glória a Deus, gente. Vamos fazer a oração da fé agora? Vamos, gente? Então primeiro vamos aplaudir Jesus, a palavra dele. Aplauda Jesus e a palavra dele, bem forte. Irmãos, vamos ficar de pé um pouquinho? Fica de pé. Guarda essa palavra no teu coração, tá? Essa palavra aqui é de Deus para nós. E o Senhor diz que Ele levanta, irmãos, levanta o pequeno do monturo e ergue o necessitado. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas lá em Filipenses, no capítulo 4, a Bíblia Sagrada diz que Deus suprirá todas as nossas. Você crê nisso? E Ele já se inclinou, Ele já sabe o que é. Eu não sei, eu sou limitado. Nosso Deus é todo poderoso.
Mas Ele já se inclinou, Ele já viu, e agora é o momento que Ele vai derramar a bênção sobre a nossa vida. Abra bem o teu coração para receber no nome do Senhor Jesus. Amém? Levante sua mão direita para o céu e diga: eis-me aqui, Senhor. Eu estou na tua casa após receber a palavra, e esta palavra, ela é a verdade, ela me fortalece. Ela diz que o Senhor levanta o pequeno, o Senhor ergue o necessitado e o coloca entre os príncipes. Senhor Jesus, é para a tua glória que eu vou assumir a minha posição, e eu quero mostrar para o mundo a tua capacidade, o teu poder. Eu quero mostrar para a minha família o que o Senhor é capaz de fazer quando há uma entrega, uma adoração sincera. E eu estou aqui para glorificar o teu nome, para te adorar, para me render a ti e receber a minha bênção em nome de Jesus. Agora coloque a mão no teu coração e diga assim comigo: em nome de Jesus, o Deus que me fez, o Deus que me escolheu, não errou. Ele colocou sobre mim os dons, a virtude do Espírito Santo. Eu não estou só, o Senhor está comigo. E em nome de Jesus, eu me revolto, eu me levanto contra toda a obra das trevas, contra a miséria, a doença, a depressão, contra todo o histórico negativo da minha família, na minha vida. Não vai chegar a maldição hereditária, está quebrada a maldição hereditária na minha vida. Agora chega a bênção, na minha vida chega a saúde, o milagre, e esta bênção é para minha descendência, é para minha família, em o nome de Jesus. Diga comigo: Pai, eu recebo agora o meu milagre para a tua glória. Agora feche os olhos, no nome de Jesus. Fala para Deus agora, fala para Deus, só para Ele agora, mas você tem que falar, pode ser bem baixinho, né? Qual é a tua necessidade hoje? Fala para Deus agora. Você sabe como está a tua casa, tu sabe como está a tua saúde, tu sabe como está a tua finança, teu trabalho, tua empresa, tu sabe como está a tua alma, você sabe como está a tua vida, e só você pode falar para Deus agora, aonde você precisa que Ele toque, aonde você precisa que Ele venha te levantar, te fortalecer e te abençoar. Ele quer fazer isso. A vontade de Deus para ti é boa, perfeita e agradável. Quando Jesus chamou aquele cego, o Bartimeu, Jesus falou para ele assim: o que queres que eu te faça? E então o rapaz falou: eu quero enxergar. Ele era cego, irmãos, ele não via nada, e o Senhor Jesus curou os olhos daquele rapaz. O nosso Deus é poderoso, Ele cura os olhos, Ele cura o coração, Ele cura o problema renal, Ele cura, querido, qualquer área da tua vida, seja uma questão física, profissional, emocional, um problema de comportamento moral. Ele cura o teu casamento, a tua empresa. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que restaura, Ele é o Deus que opera o milagre, que opera maravilhas. Não limite este Deus, não. Acredite agora no milagre. Ele está aqui neste lugar, Ele está no nosso meio. Ele disse: aonde duas ou mais pessoas, aleluia, se reunirem em meu nome, ali estarei eu no meio delas. Ele está aqui, Ele é poderoso, Ele se inclinou, Ele veio, Ele desceu com poder e glória hoje para operar na tua vida, meu amigo, minha amiga. Agora creia, poder de Deus opere neste lugar, poder de Deus entre em ação agora na vida desta pessoa, é do alto da cabeça até a planta dos pés. Eu estou abençoando o casamento, eu abençoo a saúde, eu abençoo a empresa, eu abençoo o trabalho, eu abençoo o ministério, eu abençoo esta pessoa que está voltando agora para a casa do Pai. Eu creio na restituição, eu creio, Pai querido, que uma festa está acontecendo agora, no momento em que esta pessoa está sendo recebida por ti, ela é abençoada, Pai.
Neste momento, entra com teu poder, Senhor. Eu repreendo agora toda ação do diabo. Eu repreendo agora todo tipo de ansiedade, ansiedade crônica. Oh meu Deus querido, transtorno da ansiedade. Eu repreendo a depressão. Eu repreendo doenças relacionadas ao sangue, aos ossos. Eu repreendo agora todo tipo de enfermidade, seja física, crônica, ou a má formação congênita. Eu repreendo agora e eu digo: mal, saia deste corpo. Demônio, saia deste corpo. Espírito imundo, saia deste corpo agora. Você que derruba esta pessoa com ataque epilético, eu repreendo agora esta epilepsia. Eu repreendo agora esta depressão, essa enxaqueca crônica, o câncer, o labirintite. Eu repreendo agora esse diabetes e eu digo: mal, vai embora a doença da família. Vai embora a doença do marido, a doença da esposa, a doença do filho, aquele problema no neto, na neta. Nós repreendemos agora a miséria da família. Sai miséria, sai pobreza, sai todo mal. Deus vai levantar você, meu irmão, minha irmã. Deus vai levantar a tua casa, Deus vai levantar a tua família. A palavra de Deus diz que faremos a diferença. Existe uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve, e você vai fazer esta diferença. Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a tua história. Pai, eu repreendo toda ação do diabo agora, e eu exijo que toda maldição, que toda obra maligna saia. Vai embora agora a perturbação na mente, vai embora agora esta falta de ar, vai embora agora em nome de Jesus Cristo. Vai embora agora este mal que está na perna, no joelho. Sai agora também o bronquite, a asma. Vai embora esse tumor, vai embora o caroço, vai embora o câncer, vai embora agora em nome de Jesus. O alcoolismo, o tabagismo, vai embora. Pegue agora, diabo, tudo que é teu, todo o teu mal, em nome de Jesus, sai, sai, em nome de Jesus Cristo. Levante suas mãos agora e diga comigo: em Deus eu alcanço a minha bênção, em Deus eu recebo o meu milagre, e eu creio que estou abençoado em todas as áreas para a glória de Deus. Diga: obrigado, Senhor, amém, e graças a Deus. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte, bem bonito. Certa que